Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos de tema de direito tributário. Olha só, tema de hoje, o Imposto sobre Serviços, ISS, o famoso ISS, esclarecimentos sobre o tributo. Doutor Francisco, muito obrigado por estar conosco mais uma vez no nosso programa. Obrigado, doutor Flávio, mais uma vez pelo convite. Mais uma oportunidade de estar trazendo esclarecimentos sobre uma matéria que é cotidiana, está na vida de muitos empresários, muitos prestadores de serviços autônomos, Então, espero estar trazendo um esclarecimento para todo esse pessoal que trabalha diariamente e está sujeito à cobrança de ISS. Então, o que é o famoso ISS? Fala aí pra gente, como é que ele é, que incide ele, fala aí, então, tudo pra gente. O ISS é a sigla para a definição de imposto sobre serviços. E também eu imagino que algumas pessoas já tenham escutado uma outra sigla que define essa mesma questão, que é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Os dois são a mesma coisa. Ele incide sobre a prestação de serviços. Está definida pela Lei Complementar 116 de 2003, e nessa lista ele vai definir quais são os serviços que estão sujeitos à incidência de ISS. Uma lista gigantesca que vai descrever vários tipos de prestação de serviços, que vão de programação, serviços de advocacia, como no nosso caso, a questão de veterinária e muitos outros tipos de serviços. Estão sujeitos à cobrança do ISS. E quem é o contribuinte do ISS? Então, o contribuinte do ISS é o prestador de serviços. E dentro dessa questão, a gente vai se deparar com algumas particularidades. Como, por exemplo, como que vai ser recolhido o ISS do prestador de serviço que é autônomo? A cada emissão de nota fiscal que ele fizer, a cada prestação de novo serviço, ele vai ter que estar recolhendo o ISS. Já no caso de um MEI, um microempresário, um microempreendedor individual, ele vai fazer o recolhimento mensalmente, através do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, todo mês lá ele vai fazer a arrecadação de acordo com as prestações de serviços que ele fez. No caso das demais empresas, como as empresas que estão sujeitas ao regime tributário do lucro presumido, do lucro real, elas vão, ao fim de cada mês, gerar uma guia que vai ser emitida com o somatório de todas as prestações de serviços. Então, assim, cada uma dessas pessoas, sejam elas autônomas ou pessoas jurídicas, elas vão ter essa particularidade no modo de recolhimento. Mas, via de regra, o contribuinte é o prestador de serviço. Interessante. E tem alguma forma de cálculo aí do ISS a ser pago, percentual, como é que é? Padrão, muda pelo KNAI da empresa? Então, como que é calculado o valor a ser pago do ISS? O ISS, ele é um imposto de competência municipal, Ou seja, os municípios e o Distrito Federal é quem tem a competência de cobrá-los, dos contribuintes. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem mais de 5 mil municípios, Então, cada município, às vezes, vai ter a sua legislação, a respeito do ISS, cada um com a sua particularidade. Então, assim, o cálculo ele vai ser realizado de acordo com a alíquota que é estabelecida para o município do prestador de serviço, Mas, sempre a alíquota que vai ser cobrada, ela nunca vai ser menor que 2%, e nunca superior a 5%, seja na nota fiscal, ou no serviço que ela vai prestar. Nunca vai ser, ou no faturamento mensal, perdão. Nunca vai ser superior a 5% e nunca vai ser menor que 2%. Então, assim,
os prestadores de serviços eles vão ter que observar as particularidades de cada município. Que cada município tem essa liberdade de poder estar legislando sobre o ISS, já que é um tributo de competência deles. Então há de ser observado isso, mas via de regra, nunca menor que 2%, nunca superior a 5%. Então entre 2% e 5%. Isso. A gente consegue trazer aqui hoje quem é o estado que mais cobra ISS? Então, o ISS ele é de competência municipal, né, como eu havia falado. Então geralmente as capitais elas geralmente vão ser, né, os lugares onde a gente vai observar a alíquota maior, né? Porque cidades maiores, os grandes centros, obviamente têm a necessidade de arrecadação maior, né? Porque elas despendem mais verba pública para manutenção da máquina, para oferecimento de serviços, né? Então, por conta disso, a gente observa um padrão, né, de que nas grandes capitais é por onde a gente observa as maiores alíquotas de ISS. Interessante essa pergunta, é por isso que a gente vê aí a maioria das concentrações das indústrias, fábricas e etc., concentrada em municípios menores em proporção, podemos assim dizer, capitais, né? Sim. São famosos incentivos. Né? São os famosos incentivos fiscais, né, que muitos dos municípios oferecem, até para atrair investimentos, né, para desenvolvimento do próprio município. Bom demais. Gente, vamos ao final do nosso primeiro bloco, tá certo? Te aguardo, até já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres do seu Momento Jurídico. Estou aqui de volta, né, te aguardando para poder iniciarmos aqui esse segundo bloco com o Dr. Francisco, que está falando hoje sobre o tema de imposto sobre serviços, né, esclarecimento sobre o tributo. Dr. Francisco, tem alguém que é isento de pagar ISS? Tem. A gente tem algumas previsões na legislação, né? Mas via de regra, quem está isento de recolher o ISS são os prestadores de serviços que desenvolvem os serviços no Brasil, mas a gente observa o desenvolvimento dele no exterior, né? Ou seja, a gente não observa o resultado da prestação de serviços aqui no Brasil. Questão da exportação de softwares, né, de programação, essas questões. Então, o grande ponto aqui para a gente observar a questão da isenção é a prestação de serviços ela é desenvolvida aqui no Brasil, né, ou até mesmo no exterior também, mas o fator determinante é que o resultado ele não seja observado aqui no Brasil, certo? Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue estar observando as situações em que há a isenção do ISS. Uma curiosidade, o brasileiro reclama muito do pagamento de tributo, né, os famosos impostos. E tem alguma penalidade se a empresa não pagar o ISS? Então, assim como todo tributo, né, a gente tem algumas penalidades que são de praxe no caso de não pagamento, né? Inicialmente, a gente observa que com o não pagamento, uma das penalidades mais observadas é a questão da incidência de encargos. Não só na seara dos tributos, na vida como um todo, aquilo que a gente não paga, a gente acaba pagando multa, né, o cálculo de juros, correção monetária sobre o valor do débito. São formas que o legislador encontrou de penalizar aqueles que não honram com seus compromissos no dia afirmado, né? Então, no caso do ISS, a gente observa essa questão da incidência de encargos legais, juros, multa, correção, né?
E também a gente tem a observância de que se você for tentar, isso é muito prejudicial para empresas, porque, por exemplo, empresas que participam de processos licitatórios, né? Às vezes alguma pessoa jurídica quer contratar um prestador de serviços, mas ele coloca alguns requisitos, alguns pré-requisitos para contratá-los, né? Quando você vai emitir uma certidão negativa de débitos, você não consegue emiti-la, porque você está devendo ao município. Então, se você tem débitos com o município, você não consegue emitir uma certidão negativa de débitos, que por vezes é um documento que muitas pessoas jurídicas solicitam para saber se o prestador de serviço é um prestador de serviços correto, né, se ele não tem problemas com o fisco, né? Então, assim, querendo ou não, isso também acaba sendo uma penalidade, né? Porque, de certo modo, você deixa de ter algumas oportunidades de contratação em razão de não ter pago o tributo. É como se, trazendo para um exemplo mais prático, é como se você de casa não pagasse um débito, seu nome fosse inscrito no Serasa e você tivesse interesse de tirar um empréstimo, você não consegue, porque o seu nome está, né, no serviço de proteção de crédito. Então essa questão da empresa dever tributos é mais ou menos isso, né? Ela fica com um registro negativo, digamos assim, e aí isso pode prejudicar ela em futuras contratações. Além de também poder sofrer com o ajuizamento de ação de execução, né? Que da linha do tributo, que a gente chama, é uma das últimas fases, né? Que é a execução fiscal, que é quando o Estado ele recorre ao judiciário para tentar tá recebendo aquilo que lhe é devido, né? No caso é o tributo. E assim, a gente tem outro tributo também, né? Que é bem conhecido e parece que são semelhantes, né? O ICMS. Existe alguma diferença? Quais são? ISS e ICMS, né? Assim, a gente confunde muito porque o S de cada palavra, ele se relativiza à questão dos serviços, né? O ISS, Imposto sobre Serviços, e o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Em que pese ter em comum esse S, que remete a serviço, eles são totalmente diferentes, né? Porque aqui você fala sobre a questão da prestação de serviços no ISS, né? E lá no ICMS você tem esse serviço, ele se relativiza à questão de produto, né? Como eu falei no começo do programa, um dos serviços que são objeto de incidência de ISS é a advocacia, serviços advocatícios, serviços de programação, serviços de veterinária, né? São prestações de serviço. No caso do ICMS, são a incidência sobre produtos, né? No caso, você vê a cobrança sobre o produto, que é a telefonia celular, né? Circulação de objetos e etc. Então a gente tem essa diferença no ISS sobre a prestação de serviço, e no caso do ICMS, esses serviços a gente relativiza a produtos. Bom demais. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Eu acredito que você aprendeu muito sobre esse tributo, né? O ISS, e até também a diferença, né? ISS e ICMS. Francisco, é sempre muito bom tê-lo aqui conosco no nosso programa, e espero que volte mais vezes. Prazer todo meu, Dr. Flávio. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até a próxima. Se você não assistiu o primeiro bloco desse programa, vai lá em nosso canal do YouTube, tá? Dr. Varela Torres, você vai assistir porque ficou muito bom, certo? É óbvio que todo programa fica gravado e é sempre lançado no nosso canal do YouTube, para que você possa assistir quantas vezes você quiser e encaminhar para algumas pessoas, tá bom? E nos segue lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, tá certo? @dr.FlávioVarelaTorres. Vai ter muito conteúdo legal para você lá, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe.